Alô você, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com os biomas mundiais. Sim, os biomas mundiais. Muito cobrado aqui em várias provas do Brasil. E quando nós falamos em biomas mundiais, você tem que ter uma boa referência da latitude. Essa forma de estudar a geografia física no planeta Terra, tendo como referência as linhas latitudinais, ela é muito importante para vocês. Nesse quadro aqui, eu coloquei duas referências latitudinais. Uma ligada à África, com o Equador, o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. E uma referência ligada às latitudes, especialmente no hemisfério norte. É bom você ter essa noção de latitudes no hemisfério norte. Por quê? Porque os dois hemisférios, eles têm uma diferença significativa na quantidade de água e de terra. O hemisfério norte tem muito mais terra, o hemisfério norte predomina a continentalidade. O hemisfério sul tem muito mais água, predomina a maritimidade. Então, quando a gente fala de latitudes mais elevadas, como latitudes em torno de 50 graus norte, latitudes subpolares, um pouco abaixo dos polos, 65, 70, 75 graus norte, nós estamos falando de regiões que ainda temos terras. Agora, aqui no hemisfério sul, nessas mesmas latitudes, predominam os oceanos. Então é bom ter essa referência. Por que aqui eu usei para falar de biomas mundiais mais o norte que o sul? Então, primeiro nós vamos trabalhar com esses biomas característicos do hemisfério norte e depois a gente faz um apanhado geral do restante do planeta Terra, envolvendo o norte, sim, mas fugindo um pouco dessas formações ligadas a temperaturas mais baixas. Tudo bem? Bom, vamos começar aqui primeiro com a latitude em torno próximo aos polos, porém um pouco abaixo dos polos. Você tem que lembrar que nos polos, tanto no polo norte como no polo sul, a 90 graus de latitude norte e sul, tem uma característica que praticamente inviabiliza a presença de vegetação, que é o gelo. No polo norte, nós não temos terra, nós temos o Oceano Glacial Ártico. Então você tem gelo em cima do mar. E no Polo Sul, nós temos um continente totalmente ou quase totalmente recoberto por um manto de gelo, que é a Antártica, um dos maiores mantos de gelo do planeta Terra. Em termos de volume e espessura, o manto de gelo na Antártica chega até 4.000 metros, ou seja, 4 quilômetros de espessura de gelo. Aí não tem como a vegetação se desenvolver. Por isso que nas regiões polares, a presença do gelo perene, ou seja, constante, inviabiliza o desenvolvimento vegetacional. Por isso, quando a gente fala de vegetação, nós usamos a expressão subpolar. E aí, quem surge como grande protagonista dessa vegetação subpolar? A tundra. A tundra, que é uma vegetação composta principalmente por musgos e líquens. Por que eu coloquei aqui uma vegetação sazonal? Porque é uma vegetação que está associada ao clima subpolar, que é um clima que tem uma característica muito marcante. Ele tem um verão curto e ameno. Um verão que vai mais ou menos aí de 55 até 65, 70 dias. É um verão que dura algo em torno de 2 meses. O restante é tudo congelado. Então, durante esse verão curto e ameno, ocorre o descongelamento das porções superiores do solo, que nós chamamos genericamente de permafrost. O que é um permafrost? São solos que estão constantemente congelados, permanentemente congelados. Então, a porção superior desse permafrost, ela consegue derreter nesse período curto de verão e esse derretimento favorece o desenvolvimento de musgos e líquens. É por isso que a gente fala que é uma vegetação sazonal. Assim como a fauna nessa região da tundra, ela é sazonal também. São aves migratórias, um ou outro mamífero que vai até lá e depois retorna. Então apareceu tundra, lembra principalmente lá no hemisfério norte da tundra ártica. A tundra ártica, ela é muito comum naquela região do Ártico, o nome já diz, mas nós temos outro tipo de tundra, que é a tundra alpina, que é comum nas áreas das grandes cordilheiras. Mas apareceu tundra, lembra, vegetação sazonal, ou seja,
ela ocorre durante um período do ano, durante o longo inverno, ela hiberna, ela fica hibernada, ela aflora durante esse período curto do verão e é composta principalmente por musgos e líquens. Tem a noção da tundra principalmente ali em cima, no hemisfério norte. Agora, se eu desço um pouquinho a latitude, se eu saio do sul polar e desço um pouquinho, chego em torno aqui de 50 graus norte, aí nós vamos ter as florestas de pinheiros. Tenha muita atenção. Seria interessante você criar uma linha imaginária, uma linha de latitude imaginária, uma linha de 50 graus e acompanha comigo. Na América do Norte, essa floresta de pinheiros recebe o nome de coníferas. Então, eu estou na América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Ali eu chamo de coníferas. Se eu cruzo o Atlântico, eu vou sair aproximadamente ali no norte da Europa. Lá no norte da Europa, principalmente na região da Península Escandinava, Noruega, Suécia, Finlândia, essa floresta recebe o nome de Floresta do Norte ou Floresta Boreal. Agora, se eu continuo meu percurso e vou até a Ásia, eu chego na Rússia. E lá essa floresta é chamada de taiga. Então, quando eu falo taiga, boreal e coníferas, eu estou falando de uma formação vegetacional que guarda profundas similaridades, com algumas características específicas pela questão do distanciamento. Mas tem um aspecto comum, que é a presença marcante dos pinheiros. Lembre-se, de passagem, que a taiga é a maior formação florestal do planeta Terra. Em tamanho, essa é a maior floresta. A floresta amazônica, ela é a maior floresta equatorial e ela é a maior em biodiversidade. Agora, tamanho e extensão, a taiga domina. E como que eu posso falar da composição das coníferas, boreal ou taiga? É uma floresta formada principalmente por pinheiros, são pinheiros aí que podem chegar, dependendo da região onde você está, quanto mais ao norte essa taiga diminui o porte, quanto mais ao sul você tem a disponibilidade de água líquida durante grande parte do ano, e essa taiga tem um porte um pouco maior, você tem pinheiros que chegam até 40 metros de altura. É uma vegetação acicofoliada, que tem aquelas folhas em forma de agulha, folhas pontiagudas, típicas dos pinheiros e ajuda a evitar o acúmulo de neve, principalmente durante o inverno, que ainda é rigoroso nessa região. E é uma vegetação muito utilizada para a indústria madeireira. A expressão clássica da floresta temperada, os lenhadores noruegueses, os lenhadores escandinavos, guardam uma forte relação com esse tipo de vegetação. Inclusive, um dos principais fatores de degradação da floresta boreal é a atividade madeireira. Muito importante não confundir as expressões taiga e tundra. Tundra fica mais ao norte, é uma vegetação basicamente rasteira, um outro arbusto. A taiga fica mais ao sul, já a vegetação de grande porte, formado por pinheiros, ok? Por favor, não confundir esses dois nomes. Agora, se eu continuar descendo, eu vou chegar em torno de 40 graus norte, onde eu encontro a famosa floresta temperada. Essa floresta temperada, ela pode ocorrer, eu coloquei norte aqui e sul, porque ela pode ocorrer no sul. Mas a 40 graus sul, nós não temos tanta expressão continental como nós temos no norte. Nós temos um pouco de floresta temperada aqui no Chile, na Argentina, mas é bem pouco. O forte dela é no hemisfério norte. Principalmente, se você pegar seu mapa mental, você tem nos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos, você tem muito marcante na Europa Ocidental, e você tem ela também, por exemplo, ali no Japão. É uma formação vegetal, anotei aqui para depois você tomar nota também, ó, que intensos e antigos processos degradativos acabaram com ela. Então, eu estou falando aqui da vegetação do príncipe lá da Europa, é a vegetação do rei Arthur, é a vegetação que já passou ali pelo Império Romano, pela presença dos bárbaros, a Idade Média. Então, processos agrícolas muito antigos, processos urbanos muito antigos e processos industriais muito antigos praticamente dizimaram essa floresta temperada. Então, por favor, floresta temperada, coníferas e tundra. Você tem um degradê de latitude e reflete o porte vegetacional. Você tem uma floresta temperada, você tem as coníferas e chega na tundra, decai muito, bruscamente. Bem, essa floresta ela é formada por uma vegetação decídua, aspecto importante, diferenciando da taiga.
A taiga é perennifólia, ela está sempre com as folhas. São folhas pontiagudas que reduzem a perda de água e reduzem também o acúmulo de neve. Aqui não. Aqui é uma vegetação decídua que tem folhas grandes e delgadas. São folhas grandes e finas, delgada e de fino. E essas folhas que caem marcando muito a paisagem durante os meses de outono. O outono na floresta temperada tem essa coloração, a coloração meio alaranjada, uma coloração do amarelo ao alaranjado. É a vegetação se preparando para o inverno, que é extremamente frio. Frio e, em muitos casos, seco. Então, nessa região da floresta temperada, você tem as 4 estações muito bem definidas: verão, outono, inverno e primavera. Uma árvore típica da floresta temperada são os carvalhos. Assim como aqui na região da taiga, você tem os pinheiros como a maior expressividade dessa formação vegetal. Então, quando eu falo do hemisfério norte, vai no seu caderno, faz um traço. 40 graus latitude norte, floresta temperada, carvalho, decídua, caducifólia, intensamente degradada, porque é um processo de ocupação muito antigo. Subiu um pouquinho, taiga coníferas ou boreal, formada por pinheiros, perennifólia. Subiu mais um pouco, quase no polo, tundra, musgos e líquens, temperaturas baixas durante quase todo o ano, vegetação sazonal. Então, vá criando esse degradê no seu mapa mental, no seu mapa conceitual, para evitar qualquer tipo de erro envolvendo essas questões, beleza? Agora, dando a guinada aqui, e a gente indo para a África, porque aqui também nós temos biomas mundiais que podem aparecer. Por exemplo, eu peguei aqui o continente africano, Equador, Trópico de Câncer, Capricórnio. Na região equatorial, nós temos a floresta equatorial. Lá na África, a famosa floresta do Congo. A linha do Equador, você pega ela, você traça a linha do Equador, você tem a floresta amazônica, a floresta equatorial e a floresta da Indonésia, principalmente na ilha de Bornéu, no arquipélago da Indonésia. Aqui é a floresta equatorial. Entre a floresta equatorial e o deserto do Saara, você tem faixas transicionais. Então, você tem, acima, as savanas, que, bem entre aspas, no Brasil, teria como correspondente o cerrado, tá bom? Tanto em cima quanto embaixo. Lembre-se que quando a gente fala de savana, você tem que lembrar principalmente da sazonalidade climática. Ela é marcada pela presença do clima tropical. Verão chuvoso, inverno seco. É muito comum nessa região intertropical africana a migração dos animais, que acompanham exatamente as chuvas. Então, quando as pastagens aqui estão mais úmidas, eles sobem, se deslocam. Aqui é inverno, aqui vai ser verão, eles voltam para cá. Você tem que lembrar que na África nós temos de forma muito clássica o deslocamento da ZECIT, a zona de convergência intertropical. Então, o período que é verão no hemisfério norte, a baixa pressão desloca um pouco para o norte, fazendo chuvas. Então, aqui chove no verão. E quando é verão no hemisfério sul, essa baixa pressão desloca um pouco para o sul, levando as chuvas para as porções meridionais das savanas africanas. Beleza? Agora, continuei subindo a savana. Agora eu chego na região das estepes. Estepe, até anotei aqui para a gente falar mais para frente, é um termo que você tem que ter cuidado, porque é um termo que é usado em 2 contextos diferentes. Quando a gente fala das estepes africanas, você lembra dessa região, tá aqui ó, a famosa região do Sahel. Então, Sahel é o nome da região na África que tem uma vegetação chamada estepes. E as estepes correspondem à vegetação semidesértica. É a faixa transicional entre a savana e o deserto. Lá aqui em cima, um dos maiores desertos do mundo, que é o deserto do Saara, em extensão ele é até maior que o Brasil, chega a mais ou menos 9 milhões de quilômetros quadrados. O Saara é gigantesco. É um deserto de alta pressão associado à subsidência atmosférica dos trópicos. Aqui você tem uma descida forte do ar formando esse deserto. O deserto do Saara, evidentemente, vegetação desértica. E tá certo falar isso, tá? Vegetação desértica. No deserto nós temos vegetações. O senso comum tende a achar que deserto é tudo areia. Não é. Só 15% do Saara é formado por areia. Deserto tem solo, deserto tem drenagem sim, às vezes subterrânea, às vezes você tem uma drenagem sem padrão, que nós chamamos de drenagem arreica, é a drenagem de filete subterrâneo, sem padrão, mas existe drenagem, existe área em deserto onde essas drenagens afloram, formando os oásis.
E nós temos também a vegetação desértica, que é uma vegetação que tem um traço marcante, que é o xeromorfismo. Quando falamos de xeromorfismo, é um conjunto de adaptações para ambientes secos. Aí a gente chama de vegetação xerófita. Muito comum a presença de cactáceas, raízes que têm adaptações incríveis para pegar aquela pouca água que cai na superfície. Enfim, um conjunto de adaptações fisiológicas que permite viver naquele ambiente seco. Então, aqui vegetação desértica. E se a gente sobe um pouco mais, aqui no mar Mediterrâneo, o Med é de meio, terrâneo é de terras, então tudo e qualquer coisa que seja mediterrânea é que está no meio de terras, entre terras. Lembre-se, por exemplo, que Goiás é um estado mediterrâneo, Minas Gerais é um estado mediterrâneo, a Bolívia é um país mediterrâneo. Mediterrâneo é uma característica entre terras. E esse mar aqui, que está entre a África e entre a Europa, é o mar entre terras, o mar Mediterrâneo. E lá nós temos uma vegetação específica, que é a vegetação mediterrânea, que ela pega bem o extremo norte da África, aqui, ó, aqui como na Tunísia, na Líbia, um pedacinho do Egito, e pega também o sul da Europa, regiões como o sul da Espanha, o sul da França, uma parte ali da região de Córcega, algumas ilhas italianas têm essa característica muito marcante do clima e da vegetação mediterrânea. O clima mediterrâneo é aquele que é invertido, que nós temos um verão quente e seco, e um inverno temperaturas menores, baixas, e um pouco chuvoso. E aí a gente tem uma vegetação bem específica, adaptada a esse pequeno volume de água, que é uma vegetação mediterrânea, composta por maquis e garrigues, que são arbustos com folhas duras, escleróficas, que você tem uma vegetação que tem que responder a essa semi-aridez climática, que é clássica da região mediterrânea. São arbustos espinhentos, tanto os maquis quanto os garrigues, muito comuns ali no sul da França, sul da Espanha, algumas áreas da Itália e também no norte da África. Então, quando eu falo de África, você tem que lembrar desse degradê aqui, ó. Floresta equatorial, savanas, estepes, deserto e Mediterrâneo. E repete para baixo. O que vai para cima, vem para baixo. Em menor proporção, mas vem para baixo. Lembre-se também dos climas, tá? Clima equatorial, clima tropical, clima semiárido, clima desértico e clima mediterrâneo. Beleza? Coloquei aqui para você não confundir, estepes na África, região do Sahel, semidesértica. Agora, se aparecer estepes no contexto da Eurásia, entre a Ucrânia e a Rússia, na transição da Europa para a Ásia, aí tem atenção. Geralmente, quando aparece em prova, as estepes ucranianas é uma vegetação herbácea e que tem uma característica marcante. Ela é associada a um solo de gigantesca fertilidade. E esse solo, considerado um dos solos mais férteis do planeta Terra, que nós conhecemos como Chernozem, os solos negros, a terra negra das planícies ucranianas, um solo que é muito utilizado para atividade agrícola. Aqui no quadro eu coloquei para vocês dois tipos clássicos de solos que podem aparecer. O Chernozem, geralmente associado às estepes ucranianas, e aqui ó, o Podzol cinza em russo, que é um solo muito associado à taiga da Rússia. Esse solo já não é tão bom para atividade agrícola. E eu coloquei também uma terceira variação, que são os permafrosts, ligados principalmente à tundra. Você não pode perder isso de mente, que solo guarda uma forte relação com a cobertura vegetal. Porque a vegetação, as árvores não estão voando por aí, elas estão sob um substrato rochoso e pedológico. Por isso que geralmente questões que envolvem vegetações, Brasil e mundo, tende a ter essa associação com a pedologia o tempo todo. Nesse caso aqui, as estepes ucranianas guardam essa forte relação com um dos solos mais férteis do planeta Terra, que é o Chernozem, a Terra Negra ucraniana. Beleza? Biomas mundiais, tema importante, tome nota, reveja. Vou deixar aí para você dar um print, salvar o quadro e bons estudos. Um abraço.